Boa noite a todos, como vão vocês? Hoje, no início da semana, e aqui hoje pelo canal Recuperação em Foco, fazendo uma live, batendo um papo com vocês, com um tema muito legal. Mas vamos ver uma vinheta para a gente começar o nosso bate-papo aqui? E que vocês todos sejam muito bem-vindos ao canal, se inscrevam, isso faz parte também do nosso engajamento. E vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre expectativas sobre adaptação à programação. Vamos lá. Então vamos lá. Estamos sendo transmitidos hoje pelo Instagram, né? Mariane, seja bem-vinda pelo Instagram. A galerinha também que já nos conhece do canal aqui, da página do Facebook, do YouTube também. Se vocês quiserem, podem interagir. Falem aí, por gentileza, se você está me ouvindo bacana, né? Está me vendo legal. A programação hoje é bem legal. Hoje a gente vai bater um papo, eu e vocês, né? Telespectadores interagindo aqui. E nosso tema é adaptação à programação. E aí, dá para a gente já iniciar o nosso bate-papo? Para que eu tenho que se adaptar? E o porquê que eu tenho que me adaptar a uma programação, né? Se eu sou um dependente químico e carrego consigo o transtorno por uso de substância, eu preciso avaliar o que, de fato, a programação que foi me sugerido pode agregar. E aí, trazendo essa questão da adaptação, tudo que o sujeito acometido pelo transtorno por uso de substância não gosta é a adaptação, né? A adaptação, ela vem numa conotação de regra, numa conotação de normas, numa conotação de uma sugestão, de fato, que eu preciso entender. E aí, nós, os dependentes químicos, temos a séria tendência de não nos adaptarmos às regras, às condições que talvez a circunstância me coloca, né? E aí, trazendo para o contexto de um tratamento, por exemplo, quando é sugerido para uma pessoa que está no processo de internação, muitas das vezes ela não quer aceitar, né? Muitas das vezes a falta de aceitação é um dos principais motivos aí para adentrar, né, nesse tratamento. E aí, pensando nisso também, gente, eu queria até
trazer algo no sentido assim, quanto mais internação, menos adaptação. Por quê? Porque daí vem na minha cabeça o seguinte sentido. Mas eu já passei por milhares de internações, eu já passei por milhares de processos, eu já passei por diversas instituições, todos os modelos, né? Eu já tenho noção. Tenho noção também do que vocês vão falar no teor das reuniões, etc. e tal. Então, pensando nessa possibilidade do acolhido ou do sujeito que está no movimento de várias internações, o processo de adaptação à programação se torna mais difícil, né? Por essa questão, né? Sejam bem-vindos, Josi, Miriam Dias, estão todas vindo aqui pelo direct no Instagram. Pode interagir conosco, por favor, me diz aí se vocês estão me ouvindo. Enfim, e aí o que acontece? Para eu me adaptar num processo de uma programação, eu preciso de fato entender se essa programação ela é eficaz ou não, né? E para eu me adaptar a um processo, eu preciso de fato entender as minhas questões reais, o meu real tamanho, o que eu tenho para oferecer, o que eu necessito no momento, né? Se eu de fato entro num processo de internação, né? E aí eu entendo que eu preciso de fato mudar algumas questões, a minha adaptação ela vai ser muito mais rápida e muito mais assertiva, eu diria, né? Claro que com isso tudo com a ajuda de uma equipe, né? Equipe que eu digo psicólogo, psiquiatra, conselheiro em dependência química, o grupo, a força do grupo me faz também entender que eu preciso me adaptar. Então, depois que eu descubro essa questão da adaptação a uma programação, eu preciso interiorizar, né? Antes de eu colocar em prática, eu preciso interiorizar. E o que no seguinte sentido, a interiorização, eu preciso entender que essa programação, de fato, ela pode me fazer bem. Ela pode me ajudar a estruturar a ideia de um futuro com qualidade. Ela pode me estruturar a ideia de eu ser uma pessoa melhor pós-internação, ou até mesmo durante a internação, né? Então, quando eu penso na interiorização do programa, eu preciso realmente entender que a mudança de comportamento ela precisa ser algo principal e primordial. Porque antes do uso de substância, vem uma sucessão de pensamentos, uma sucessão de comportamentos, uma sucessão de transtornos não compreendidos e não entendidos, e muito menos acompanhados, né? E isso gera uma questão do autoconhecimento. Eu preciso olhar para dentro de mim no processo de internação e perceber as minhas limitações, perceber em qual resultado que eu quero entregar a partir da internação, né? Então, quando eu consigo observar essas questões e interiorizar, aí sim, depois da interiorização, vem a aplicação na minha vida de uma programação. A programação que é sugerida dentro de um set terapêutico é uma programação de 12 passos. Na maioria das clínicas oferecem essa conduta, né? E aí é o seguinte, eu preciso entender que o processo ele é passo a passo. E o processo de adaptação é passo a passo. Eu não consigo aplicar, por exemplo, o 10º passo sem ter entendido o primeiro. E aí, é algo muito bacana que a gente pode pensar, que a programação de 12 passos,
de primeiro momento, ela é uma programação espiritual, né? Por que ela é uma programação espiritual? Porque desde o primeiro passo, ele me indica um movimento de rendição, um movimento que eu entrego, de fato, todas as minhas dificuldades, todas as minhas possibilidades que eu pensei que iam dar certo, eu preciso abrir mão. E eu preciso entender que sem uma rendição, sem algo, olha, eu vou jogar a toalha agora e eu, de fato, perdi essa luta. Eu, de fato, não quero gladiar mais. Né? Porque eu, gladiando com a droga, eu nunca vou ter sucesso. Eu nunca vou ter um resultado positivo quando entra a droga e eu, a substância de preferência e eu. Por quê? E aí a gente pode pensar que a substância é o último sintoma da minha doença. O sintoma que antecede são os meus pensamentos destrutivos e desorganizados, são os meus posicionamentos não assertivos, são os meus desejos, né? No sentido do egocentrismo. E aí, o egocentrismo pode me impossibilitar de eu me render. Eu posso pensar da minha compulsividade. O comportamento compulsivo, ele é algo que pode me desequilibrar dentro de uma programação e dentro da questão dos 12 passos. A compulsão e a obsessão são coisas que eu tinha para o uso de substância. Compulsão, obsessão e egocentrismo são 3 coisas que eu preciso tomar muito cuidado. Porque são exatamente as 3 coisas que me levam ao uso de substância, ao uso do meu anestésico, à busca da minha saída pela tangente, a busca de amortizar todas as minhas dores e todas as minhas reais situações, né? Sandro, boa noite. Sueli, boa noite. Penha, boa noite. Sejam bem-vindos lá pelo Instagram. Me diz aí, por gentileza, se vocês estão me ouvindo legal. Você que está vindo pelo YouTube, seja bem-vindo. Pelo Facebook, seja bem-vindo também. Não estou conseguindo acompanhar os comentários do Facebook, mas se vocês quiserem entrar lá pelo YouTube e me mandar um oi aqui, também dá para a gente interagir. Então, assim, uma programação a ser seguida, ela precisa ser, de fato, entendida. E aí, eu gosto muito de parafrasear, né? Para eu me adaptar e para eu compreender algo, eu preciso, no mínimo, sentir que essa questão pode me tirar da situação que eu me coloquei, né? E se isso pode, de fato, transformar daqui para frente na questão de mudança de comportamento. Val, seja bem-vinda, Val. E a mudança de comportamento, ela é muito difícil. Quando eu estou no processo de compulsividade, de obsessão e do egocentrismo, para eu mudar o meu comportamento é muito difícil. Débora, seja bem-vinda. Tendo em vista, se eu tenho um processo alimentar para ser mudado, para ser adaptado, porque eu estou vendo que o meu processo que eu tenho vivido não é legal, me deixa fora do peso, me dá outras questões, uma pressão, né? Você que tem aí a questão de hipertensão, enfim, a má alimentação pode causar muitas coisas, né? E aí, para eu me adaptar a um cronograma de alimentação novo, eu preciso me habituar, né? Então, eu preciso rever os meus hábitos e mudar. E a mudança de comportamento, ela não é do dia para a noite. A mudança de comportamento pode demorar algum tempo para eu me adaptar, né? E aí, a adaptação, ela só acontece na incessante prática,
Eu preciso praticar e me observar todos os dias e ver qual é o resultado que eu tenho encontrado todos os dias para eu permanecer me adaptando todos os dias. E a programação não é diferente. Como eu falei, a programação tem um dos vieses espiritual. Eu preciso entender que todo o movimento que eu fiz antes de eu conhecer a programação e me adaptar à programação não foi legal. Por quê? Eu sofri perdas significativas, eu sofri auto-engano, eu sofri questões emocionais, o meu processo de evolução não aconteceu, né? E aí, quando eu me deparo com uma programação que tem um viés e que é possível, né, a mudança de hábitos, e eu encontrar, de fato, uma maneira nova de viver, que isso que é o que Narcóticos Anônimos, por exemplo, nos traz, que quando eu começo a frequentar as reuniões, quando eu começo a entender o processo de Narcóticos Anônimos, quando eu começo a sentar lá e ouvir as partilhas, e me desenvolver, e traçar alguns objetivos dentro da Irmandade, por exemplo, ou fora da Irmandade, entender o coletivo da programação, entender o singular da programação, entender a minha parte da programação que eu tenho que fazer, entender todo um processo, eu venho trazendo a parte da evolução pessoal, né? Então, pensando, né, vou colocar aqui na nossa telinha o título da nossa live, Adaptação à Programação. É muito difícil uma adaptação rápida e que seja assim, de uma resposta rápida. Por quê? Porque isso gera mudança. E a mudança, ela é processual. Lembrando que o processo de cada um na adaptação da programação é diferente. O meu processo foi diferente, o processo de outras pessoas. E aí eu queria que o pessoal interagisse, né? Você que está passando por um processo de adaptação à programação, você que está entrando agora, por exemplo, dentro de Narcóticos Anônimos, ou você que já faz parte, já é membro ativo, múltiplos anos, né, dentro da Irmandade, você que serve subcomitê, por exemplo, dentro da Irmandade de Narcóticos Anônimos, você que conhece, por exemplo, uma programação chamada Amor Exigente, né, você que é familiar, comente aí para nós, né? Como que é o processo de adaptação de vocês? Como que tem sido o processo de adaptação de vocês? O processo de cada um é diferente. Seja bem-vindo, Wellington, Silvia, Marisa. E assim, quando eu me deparo com a satisfação na permanência da minha adaptação à programação, eu, de fato, começo a falar para as pessoas que dá certo. Por quê? E aí eu, de fato, também consigo viver as questões que a programação me sugere, né? E de cara, tem 3 coisas que a programação me adverte e me sugere, que são honestidade comigo mesmo, né? Antes de ser honesto com as outras pessoas, eu preciso ser honesto comigo. E o que é ser honesto comigo? Eu preciso rever alguns conceitos, eu preciso me colocar alguns limites, eu preciso entender algumas questões que eu preciso. Vamos lá, tem algumas caixinhas dentro da gente que são inacessíveis, por exemplo. E com a honestidade, eu consigo perceber que eu, no processo de adaptação da programação, em algum momento, eu preciso abrir essa caixinha e entender o que tem lá dentro. E aí, aos poucos, né? Talvez com uma ajuda de um psicólogo, de um acompanhamento terapêutico, que é um conselheiro, ajuda do grupo. Uma hora ou outra eu vou ter que colocar para fora toda essa questão e começar a organizar. Bom, primeira coisa, honestidade. Mente aberta. Por que eu preciso ter mente aberta? Para eu conseguir entender, de fato, a adaptação à programação.
Se eu não tiver uma mente aberta para uma sugestão que foi me dada, que eu preciso correr atrás de uma qualidade de vida melhor e de um processo de viver a vida melhor, sem o uso de substâncias, sem o uso de me entorpecer de comportamentos inadequados, as coisas fluem. Quando eu tenho uma mente rígida, quando eu tenho uma questão de não ter uma possibilidade de pensar diferente, o processo fica mais doloroso. Porque aí o que acontece? Eu ainda vou permanecer no pensamento assim, a minha maneira está certa. E as outras das outras pessoas não estão certas. Então, quando eu tenho mente aberta e uma honestidade, eu consigo ter a tal da boa vontade. Né? Honestidade, mente aberta e boa vontade. Os 3 pilares que a Irmandade me traz à tona, e eu posso entender que sem essas 3 questões, esses 3 pilares, fica mais difícil de eu me adaptar à programação. Né? A boa vontade que seria? A boa vontade é eu, 7h30 da noite, ou 8 horas da noite, ir no grupo e ficar 2 horas. Né? Sentado, observando, aprendendo, ouvindo, acolhendo, recepcionando o recém-chegado, vendo o processo de cada um, vendo a evolução pessoal de cada um e vendo e observando o poder maior agindo na sala, seja ele qual for. Né? Se você é um codependente ou se você é um dependente químico que está frequentando sala de anônimos. Né? Então, a mente aberta, ela me dá muito mais um olhar melhor a uma boa vontade. Por exemplo, de me despertar no domingo, no aniversário de um grupo, por exemplo, né? Para eu servir um almoço, por exemplo, numa instituição carente, né? Para eu ir ceder um abraço para uma pessoa que eu não conheço, isso é boa vontade. Né? Então, são 3 coisas inevitáveis que eu penso que seja muito importante aí para adaptação à programação. Bom, também acho, né, conseguindo aí, nesses primeiros momentos da live, a gente falou sobre esses 3 pilares, né? Mas eu também acho que a adaptação à programação, ela pode vir num viés dentro de um tratamento, trazendo o autoconhecimento. Como que eu consigo alcançar a ferramenta do autoconhecimento? Eu diria que o autoconhecimento ele pode vir diante de alguns vieses de raciocínio. Um deles é eu ouvindo a história de vida de alguém e tendo ligação, né? Tendo não comparativo, mas tendo um elo de ligação com a história do que eu estou ouvindo, tendo uma identificação com a história. Eu posso ter um processo, né, do autoconhecimento. O autoconhecimento também vem com a prática dos princípios da programação. Anônimos, por exemplo, nós temos os princípios, que são 12, nós temos as tradições, que são 12, nós temos a programação dos passos, que são 12. E aí eu convido até você a dar uma pesquisada, o que é uma programação de 12 passos. A programação de 12 passos, ela nada mais, nada menos, que ela é muito, já te falei aqui, né? Já conversamos a respeito disso. Ela tem um viés espiritual. E tendo um viés espiritual, ela me joga para dentro que eu posso mergulhar no universo de decisões que eu preciso tomar, no universo de organização que eu preciso ver, no universo de responsabilidades. Né? Seja bem-vindo, Gu,
Seja bem-vinda, Samara. Seja bem-vinda, Daíse. Olha que legal, a Daíse está aqui. Obrigado, Dá, por estar aqui. Um grande abraço para vocês aí. Então, o autoconhecimento vem por outras questões. A minha leitura, a minha prática aos princípios, aos valores, entender o que é um princípio, entender o que é um valor, entender o que é uma demanda minha, uma dificuldade minha, o que é uma demanda do outro, o que eu posso fazer hoje, o que eu não posso fazer hoje, o que é projeto de vida, de pequeno, médio e longo prazo, entende? Tudo isso eu consigo entender no processo de 12 passos. Entra aí, dá uma pesquisada no Google, né? Faz um Google aí, 12 passos, a programação de narcóticos anônimos, vai ter lá todos os passos, né? E trazendo esse autoconhecimento para a gente perceber, o autoconhecimento pode me constranger, né? Trazendo, parafraseando com aí a Bíblia, por exemplo, todas as minhas maneiras não saudáveis de viver, eu me constranjo quando eu deparo com uma programação de assertividade que a Bíblia me propõe. Olha, minha Bíblia me dá diretrizes. Então, fora dessas diretrizes, eu me constranjo pelas minhas atitudes e pensamentos não que vão de encontro a esse guia padrão, né? Que a Bíblia, por exemplo, me dá. Então, o constrangimento dentro dessa ferramenta do autoconhecimento, nada mais, nada menos que é eu praticar algo que o princípio não é bacana, e isso vai me gerar uma insatisfação. E pior, vai me gerar uma consequência. Né? Wagner, seja bem-vindo. Rosângela, seja bem-vinda pelo Instagram. E aí, gerando consequências, eu preciso observar, porque a consequência para nós, os dependentes químicos, às vezes ela pode ter um viés muito ruim. Porque quando eu me deparo com uma consequência quando eu me deparo com uma consequência com consciência, através dos princípios espirituais da programação, isso pode me gerar uma emoção diferente, isso tudo pode me gerar um comportamento, um pensamento diferente. E quando eu não compreendo esses pensamentos, eu deixo simplesmente passar e sentir eles, sem saber dosar, sem saber o porquê, sem saber entender o contexto, por que eu estou vivenciando, é muito perigoso. Né? Por que é muito perigoso? Porque isso pode promover uma recaída, isso pode me promover a um lapso, isso pode me promover a uma violação da abstinência que nós falamos, né? Que é o uso de substância. Perceba, né, que os 12 princípios e as 12 traduções e os 12 passos, eles são ferramentas pelas quais eu consigo ter o autoconhecimento, que é os 12 passos, eu posso obter a minha coletividade, ou a minha forma social de viver através das traduções, né? E os princípios, eles vêm para me direcionar o que é certo e o que é errado, o que eu posso, o que eu não posso, o limite que eu tenho, o que eu não tenho, os projetos que eu posso fazer, onde eu posso frequentar, onde eu não posso frequentar, qual a permanência do ambiente, qual a diferença de ambiente. Enfim, a minha percepção é aguçada. Então, e aí eu tenho uma pesquisada aqui, ó. Quais são os princípios espirituais dos anônimos, né? Diz assim, ó. Na programação estão inclusos os princípios espirituais que auxiliam os participantes em seu fortalecimento pessoal e manutenção da recuperação. Entre os princípios se encontram a boa vontade,
aceitação, honestidade, nós já falamos aqui, mente aberta, disposição, fé, humildade, tolerância, paciência, amor incondicional. Olha quanta coisa. Eu entendo que a programação ela é eficaz se eu tenho, de fato, abertura para essas questões. Partilha e manutenção. Então, os princípios espirituais dentro de Anônimos me faz ter uma percepção de fé, por exemplo, que eu não tinha antes. Me faz ter, por exemplo, uma percepção de humildade. Para eu ser humilde o suficiente, eu preciso perceber algumas questões que não estão sendo legal para mim, né? Então, quando a gente traz a programação para ser adaptada numa vida que outrora foi totalmente desregrada, outrora foi totalmente desvinculada com o que é certo, o que é errado, e aí não tinha limite mais, e aí não tinha mais a questão de percepção, de tato das coisas, né? Tanto é que se você vê hoje um dependente químico no uso de substância crônico, se você fala em questão de família, não tem um olhar, não tem um cuidado. Se você fala em questão de emocional, vamos cuidar do seu emocional, vamos cuidar da sua saúde mental, ele não vai querer. A não ser que ele esteja no momento certo do pedido de uma internação, a não ser que ele esteja no momento certo de um despertar espiritual, né? Caso contrário, ele vai preferir a substância, ele vai preferir ali se condicionar aos comportamentos que o levam ao anestésico, que é a substância. Mas caso essa pessoa, esse sujeito, seja bem-vinda, Andresa, seja bem-vinda, Lilian, boa noite, pessoal, que vocês todos sejam bem-vindos aqui pelo Instagram, e vocês aqui também pelo YouTube, pelo Facebook, interajam com a gente, né? Fala um pouquinho aí sobre o que vocês estão passando nesse momento, qual que é a dificuldade, qual que seria, na verdade, um passo a ser dado da adaptação à programação, nesse sentido que a gente leu aqui, né? Será que você tem facilidade em ter a mente aberta? Será que você tem facilidade de ter a boa vontade? Será que você tem facilidade de ter paciência, amor condicional? Será que você tem facilidade de ter tolerância? Muito provável a resposta que a gente tem aí, quando a gente usa a honestidade, seja, olha, eu sou um tanto quanto intolerante, eu sou um tanto quanto incrédulo, eu sou um tanto quanto mente fechada. Por quê? Porque as condições de vida que a gente vive hoje, as condições que são nos ofertadas hoje, você já, de largada, você já vive num mundo capitalista pra caramba que você tem que consumir. E aí eu estava vendo numa live de uma baita de uma psicóloga que tem na rede social, ela falando assim, pô, se você segue o cronograma de datas comemorativas do calendário, você não está vivendo com qualidade. Então você vai na festa junina, por exemplo, você vai lá e tal. Daqui a pouco, depois da festa junina, tem Dia dos Pais, Dia das Mães. Né? Antes da festa junina tem Páscoa. Né? Antes, depois também tem outras programações. Você está sendo programado a viver uma vida para você gastar grana, porque todas essas fases, todas essas datas comemorativas, elas são muito trabalhadas pela mídia no seguinte sentido, para que a gente saia de casa, para que a gente gaste, para que a gente se envolva, para que a gente faça, etc. E aí, viver nessa programação é bem esquisito, né? E quando eu me deparo com uma programação espiritual, trazendo aí a possibilidade do autoconhecimento, trazendo a possibilidade de vida, de resgate de condições, né?
trazendo possibilidade de resgate de valores pessoais. Olha que legal, gente. Resgatar valor que outrora eu não conseguia perceber. E isso não tem nada a ver com algo que não seja espiritual. E quando eu resgato essas questões, eu consigo ser uma pessoa melhor. Eu consigo, de fato, falar, pô, hoje eu acordei, tracei um objetivo, e qual é o objetivo? Ser uma pessoa melhor. Então, é muito importante quando eu consigo fazer a programação ser adaptada na minha vida. Só que aí, gente, vem um porém, né? A adaptação à programação, o que acontece? Ela é ininterrupta. Eu não posso colocar data prevista para adaptação. Ela precisa ser incessantemente adaptada. Ela precisa ser. Eu preciso entender que a programação, até o último dia da minha vida, ela vai precisar ser adaptada na minha vida. Até o último dia que eu viver, adaptação, como a gente já falou aqui, mente aberta, boa vontade, honestidade, que são os princípios espirituais, né? E aí vem disposição, fé, tolerância, enfim. De fato, as coisas acontecem, começam a mudar. Seja bem-vindo, Juninho, Júnior. Seja bem-vindo, Leandro. Comentem aí o que vocês estão achando do nosso bate-papo, o que vocês estão achando do tema da gente hoje, que a gente trouxe aqui para discutir, que é a adaptação à programação. E aí, se é um processo evolutivo, se é um processo que não tem interrupção, todos os dias vão ser diferentes, né? Eu vou encontrar sensações diferentes, eu vou encontrar emoções diferentes, eu vou encontrar estrutura diferente, eu vou encarar diferentemente as minhas responsabilidades todos os dias, eu vou encarar o meu projeto de vida e eu vou de fato entender que eu preciso iniciar, permanecer e chegar até o final, né? Que eu acho também que é um baita do exercício pro dependente químico fazer. Iniciar um processo e terminar o processo. Né? E aí, o que eu posso encontrar nesse meio do caminho quando eu tento adaptar a programação? A minha desregulação emocional, né? A minha desregulação sentimental. E quando eu me deparo com essas dificuldades, de cara, se eu estou num processo de internação, por exemplo, o meu alívio, sabe qual que é? Uma desistência do tratamento. Ah, gente, eu não aguento mais, estou passando por isso, não é legal, não estou conseguindo, não estou me adaptando, não estou vendo positividade nisso aqui, já estou 30 internações, eu não aguento mais, já sei toda a programação, já sei todo o teor de temas, de reuniões, etc. e tal, e eu fico muito crítico negativamente. O meu senso de crítica, ele pode vir nas minhas dificuldades. Né? Mas se eu, dentro das minhas dificuldades, eu consigo ser acompanhado, assistido por uma equipe, tendo em vista que a mudança é só parte de mim, mas se eu posso ser, ou se pode me ofertar alguma coisa, esses profissionais, é muito interessante. Né? Sozinho eu não consigo pensar de outra maneira, só consigo pensar da minha maneira. E quando tem outras pessoas envolvidas comigo no processo de adaptação da programação, eu consigo ter outras percepções, outras vivências através do ouvir, através do acolhimento, através de me acolherem, me entenderem. Né? Faz todo sentido quando eu sou acolhido, faz todo sentido quando eu sou, de fato, compreendido como um ser humano em fase de evolução. Né? E aí a Andressa está perguntando assim, ó, e como fazer para mudar esse olhar negativo? Olha que legal. Zé Storino, muito prazer, Zé. Tamo junto, viu? Um grande abraço, interaja com a gente aí. Andressa, como fazer para mudar esse olhar? Eu acredito que o nosso olhar
ele só pode ser mudado quando de fato eu entendo que tem uma outra questão muito melhor do que aquela que eu estou vivenciando. Aí sim, eu consigo olhar para isso. Se eu entendo que existe algo que me é ofertado, se eu entendo e fazendo uma leitura que quando adaptado na minha vida eu posso buscar um resultado diferente, com certeza começa por aí a mudança do olhar. Mas eu preciso sentir isso, né? Me falando não vai ser suficiente. Pode me ajudar a pensar, né? Podem me ajudar a ser uma pessoa mais tolerante, por exemplo. Mas se eu não querer viver a tolerância positiva, aí, o aumento de tolerância, né? Ser um cara mais tolerante em todos os sentidos, de opiniões adversas, tolerante a horários, tolerante a adaptação, tolerante a as questões ligadas à paciência, enfim. Eu preciso sentir tudo isso. Eu preciso me oportunizar a sentir. E aí eu acredito que a gente começa a mudar esse olhar negativo para o positivo. Na minha vida, assim, a programação ela é muito de fácil acesso, né? Eu percebo que muitas das vezes eu acabo pisando em situações, em quadradinhos, que a evolução, a primeiro princípio, assim, eu não consigo visualizar. Pô, será que eu estou evoluindo nisso? Eu não consigo visualizar. Mas depois eu ponho a cabeça no travesseiro e falo, pô, mas eu tenho evoluído, talvez num processo mais lento, em alguns sentidos ou não. Mas, só de eu pensar nessa questão de mudar, eu acho que eu já estou no caminho. Né? Porque muitas pessoas são mente cauterizadas. Não quero mudar, não percebo que eu quero mudar. Não adianta você falar para mim que eu preciso mudar. E é uma mente cauterizada, uma mente fechada. Não dá para ser diferente. Né? Mas só no processo que eu tenho vivido, e só no pensamento de mudança, pensamento de evolução, eu já estou no caminho de uma nova oportunidade de encontrar uma nova maneira de viver, né? E é muito louco isso, porque uma nova maneira de viver é eu de fato entender que o reset precisa ser feito. Essa é uma nova maneira de viver. É eu de fato apertar o botão do computador do reset, segurar 2, 3 minutinhos, depois apertar para ligar de novo e entender que essa ligada nova é uma outra oportunidade de eu fazer o certo, é uma outra oportunidade de eu pensar melhor, é uma outra oportunidade de eu descartar primeiro os pensamentos e ficar sempre com os segundos pensamentos, né? Então, essa é a questão da maneira nova de viver. É eu entender que o processo de evolução ele vai acontecer aos poucos, mas eu preciso me oportunizar a viver esse processo. Se eu não me oportunizar, só vai passar pelo meu ouvido, eu só vou ouvir ali no sentido do grupo, mas quando eu saio do grupo, eu não tenho força para poder viver todo o processo de adaptação da programação. Então, eu confesso, eu sou intolerante às vezes, eu sou uma pessoa que eu não tenho... sou intolerante às regras que me colocam, etc. Mas eu preciso entender que tudo isso faz parte da busca de uma maneira nova de viver. Né? Que através dos princípios de Narcóticos Anônimos, através das tradições de Narcóticos Anônimos, através da prática dos 12 passos, eu consigo ver e absorver que isso tudo faz parte da evolução pessoal, evolução dentro da minha doença, dependência química, onde a minha doença ela é biopsicossocial, ela afeta todas as áreas da minha vida, ela afeta na minha organização social, ela afeta na minha organização profissional, ela afeta na minha vida organização
familiar, ela afeta em tudo. No meu autocuidado, no meu autocontrole, nos meus limites, na minha adesão às possibilidades novas, ela afeta em tudo. Né? E quando eu vejo que essa programação está me trazendo um resultado, quando as pessoas começam a ter um olhar diferente para mim, pô, aquele cara lá está fazendo a diferença, aquele cara lá é coerente, aquele cara lá corresponde às nossas expectativas, aquele cara lá se propõe a fazer algo e faz, aquele cara lá se oportuniza para poder pensar de uma maneira diferente, aquele cara lá fornece ajuda, fornece acolhimento, fornece... Né? É o elo de ligação, por exemplo, para uma outra pessoa que está passando por alguma dificuldade. Então, é mais ou menos isso que eu entendo que é uma adaptação à programação. Né? Você, por exemplo, está fazendo um processo seletivo para um trabalho novo, você vai ter um processo de adaptação. Nesse processo de adaptação, o que é? 3 meses de trabalho. Será que eu vou dar conta? Será que o que eu me programei e o que eu me propus a fazer, eu vou dar conta nesse processo de 3 meses? Será que as pessoas vão ver de fato que eu tenho... eu consigo desenvolver a atividade proposta? Será que eles vão enxergar em mim que eu sou competente o suficiente para eu apresentar resultados que eles queiram e resultados diariamente melhores? Né? Então, E a programação de uma vida nova, né, trazendo para vocês, de repente, vocês nunca usaram substância e estão me vendo aqui falar, uma reprogramação da vida faz parte da evolução. Uma reprogramação, por exemplo, de uma superação que você passe aí, né? É uma adaptação. Né? Um processo evolutivo que você tenha passado, um processo de um rompimento de relação, e você está saindo desse rompimento de relação e está encontrando uma maneira nova de viver através de uma evolução. Pô, consegui me superar, passei pela dificuldade, hoje eu estou aqui feliz, hoje eu estou aqui pronto para uma outra, né, batalha. Isso faz parte do processo de vida. Isso não tem nada a ver com substância, se eu uso ou não uso substância. O processo de vida de evolução é a vida. De repente eu estou enfrentando um desemprego, de repente eu estou enfrentando uma separação, de repente eu estou enfrentando um trauma, de repente eu estou enfrentando uma dificuldade social, de repente eu estou enfrentando uma dificuldade financeira, de repente eu estou enfrentando uma faculdade que não consigo passar naquela matéria, naquela DP, e opa, consegui. Tudo isso é processo evolutivo na vida. E adaptação a uma programação nova. Se eu quero apresentar resultados positivos e diferentes daqueles que eu já trago, isso chama-se adaptação a uma programação. E aí, eu concebo hoje que uma programação, ela precisa vir no viés de espiritualidade. Porque eu entendo que a espiritualidade, ela só pode... que a espiritualidade não. Eu entendo que uma programação, ela só pode ter um viés espiritual. Por quê? Para eu ter a consciência de uma mudança categórica de comportamento, por exemplo, de práticas, eu preciso ter a espiritualidade para eu ter consciência do que é bom, do que é mal, do que eu tenho que manter, ou do que eu tenho que mudar, do que eu tenho que falar diferente. Se eu não tenho essa espiritualidade, eu não tenho a consciência exata da mudança dos meus comportamentos. Essa que é a parada. E muitas pessoas não querem enfrentar as dores da mudança, né? Não querem enfrentar talvez os comentários que as pessoas vão fazer porque eu vou mudar de pensamento, porque eu vou mudar de atitude.
Porque, querendo ou não, as pessoas nos percebem, as pessoas nos olham, né? As pessoas nos... E aí entra uma outra coisa também, que é julgamento das pessoas. Elas nos julgam, né, incessantemente. Mas essa adaptação à programação, ela é algo muito bacana. Que quando eu consigo enxergar que com os princípios básicos de uma adaptação, eu consigo ver resultado diferente, a satisfação de vida ela vem, a qualidade de vida ela vem. E quando eu busco a qualidade de vida, não é que eu busco dinheiro, não é que eu busco social, posição social. A qualidade de vida é eu deitar no meu travesseiro e eu encontrar paz, eu encontrar tranquilidade, é eu encontrar possibilidade de que amanhã eu posso ser diferente, eu posso ser uma pessoa diferente, eu posso ser uma pessoa evolutiva aí, uma pessoa evoluída e participante no processo de evolução, né? Então é isso, a programação que eu entendo hoje, né, é baseada aí dentro do que eu gosto de trabalhar, que é no transtorno por uso de substância, que a gente falou um pouquinho também sobre a programação de narcóticos anônimos, né, que é aí as 12 tradições, 12 princípios, os 12 passos, que são ferramentas cruciais para que eu identifique problemas, para que eu identifique razões, para que eu identifique traumas, para que eu cuide dos meus medos, para que eu cuide dos meus anseios, para que eu entregue todas as possibilidades para uma outra pessoa, no caso de um poder superior, para que ele conduza a minha vida. Eu entrego definitivamente as rédeas da minha vida. E quando isso acontece, os resultados são diferentes, porque até aqui fui eu que tomei as condições do barco, né? E quando eu decido literalmente entregar todas as minhas forças e energias e todas as minhas intenções para uma outra pessoa que é o poder superior, aquilo que ele tem para mim é muito melhor. E aí o resultado eu consigo observar de uma maneira diferente. Então, era mais ou menos isso que eu queria falar com vocês hoje, né? Queria deixar aqui, ó, todas as nossas redes sociais aqui no rodapé. Então, você que está vindo pelo Instagram, a gente está pelo Instagram, a gente está pelo Facebook, a gente está pelo YouTube. Acesse lá, continue conosco na programação. Quarta-feira a gente vai ter uma programação bacana. Agora o nosso canal Recuperação em Foco está sendo transmitido aí para 197 países. As nossas informações aqui, os nossos conteúdos e os nossos convidados têm sido de grande valor no sentido de agregar para as famílias uma orientação, no sentido de ajudar, de acolher as pessoas que precisam de ajuda, que precisam de um abraço, né? Entre em contato conosco, né? Faça suas perguntas, dê as suas sugestões de temas, né? Para a gente discutir aqui, para a gente poder bater papo em relação ao transtorno por uso de substância, em relação à vida como ela é, em relação às dificuldades que eu tenho para mudança de comportamento e etc. Então, eu quero agradecer vocês, todos que vieram hoje, para poder participar com a gente. Tanto você que veio pelo Facebook, você que está no Instagram, você que está lá pelo YouTube. Obrigado por vocês nos seguirem, né? Comente lá, faça as suas sugestões para temas, para a gente trazer para cá no canal Recuperação em Foco, né? Esse WhatsApp é o WhatsApp que você vai ter uma resposta rápida aí de uma dificuldade. Se você é uma pessoa que procura ajuda para uma internação, entre em contato com a gente. A gente tem aí parceiros, a gente tem locais muito bacana para poder oferecer para você ser muito acolhido e entender o processo de recuperação. Se você quer fazer um processo de acompanhamento terapêutico pós-tratamento, entre em contato conosco.
por esse telefone que está aqui. Você que está vindo pelo Instagram, acesse o nosso direct. Também nós oferecemos um acompanhamento terapêutico pós-tratamento. Ou, se não, aquela pessoa que está com o problema do uso de drogas e quer entender sem um processo de internação, também nós podemos ajudar. Você que é um codependente, que quer entender mais o processo da codependência. Ah, Jairo, como que eu faço para cuidar da minha vida e para cuidar do meu ente querido que está trazendo agora uma possibilidade nova na nossa vida, que agora já não é mais o problema da nossa vida, e hoje já pode ser que eu consiga conviver. Venha para nós, a gente tem parceiros, a gente tem a Priscila Damião, que tem uma programação dentro aqui. Priscila, um abraço, ela está de férias aí, obrigado, Priscila, por ser uma parceira nossa, né? Quero agradecer você por estar aqui conosco sempre, oferecendo um acolhimento interessante e muito diferenciado, eu diria, para os familiares, né? Então, você que é um codependente, quer entender o processo, venha no nosso canal, acesse o nosso número aqui, venha pelo direct, faça o seu comentário, que a gente vai super entender e acolher as suas dificuldades, tá? E é isso, pessoal. No mais, começamos a semana tranquilo, começamos a semana aqui trazendo possibilidades de mudança e adaptação à programação, que faz toda a diferença, que quando eu entendo que a programação ela é viva e eficaz, e ela é um processo de evolução, eu tenho satisfação na continuidade dessa programação vivida. Então, sejam muito bem-vindos vocês que entraram no canal hoje, acesse lá, nos ajude com o engajamento, tanto no YouTube quanto no direct, mande os aviãozinhos aí para as pessoas que você acha que vão gostar de ver esse conteúdo. E amanhã tem mais. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até breve. Tchau, tchau.